Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a importância da família na construção da Terra Nova, né? Da nova era, de um planeta de regeneração. A gente vai falar um pouquinho, é como se fosse afunilando, 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 e nós vamos olhar para a nossa família, a nossa, essa que a gente tem em casa, né? Mesmo quem mora sozinho, não veio do nada, né? A gente brinca que ninguém nasceu de chocadeira, né? É para essa família que nós vamos olhar. Embora dentro da doutrina espírita a gente fale tanto da família de sangue como a família espiritual, mas a gente vai afunilar na nossa família do dia a dia, com quem a gente convive. Ixi, agora não vai? Como é que eu faço para ir? Ah, foi. Tá. Quando a gente fala em família, nesse momento, né, nessa nossa conversinha de hoje, nós falamos de espíritos, principalmente, né? Nós somos espíritos que encontram-se unidos por laços de sangue. É isso que a gente está focando, a nossa família, da onde nós nascemos, cujo objetivo é caminhar no processo evolutivo. E a gente vê que uma nova terra é constituída por pessoas que compõem famílias, que compõem a sociedade. Quando nós escutamos falar de um mundo novo, de uma terra em regeneração, de uma terra nova, essa terra, ela não passa num passe de mágica, né, por um processo evolutivo que nos faz sentir mais feliz. É nós que compomos essa terra e é a partir de nós que essa felicidade, que esse bem-estar vai ser construído. E a gente chega no lar, no nosso lar. E a gente vai ter um conceito, né, que o lar, ele não é somente a moradia de corpos, mas é, acima de tudo, a moradia da alma. Né? Quem traz isso para a gente é André Luiz, no livro Missionários da Luz. Então, quando a gente olha o lar, a casa, o lar é muito mais que a nossa casa. O lar é onde existem afetos, onde existem movimentos afetivos que nos refaz, que nos acalenta, que nos acolhem. E ela acolhe, a casa acolhe a nossa alma, né? Que a gente sabe que dentro da doutrina é o espírito encarnado. É só uma questão de terminologia. Mas essa casa, ela acolhe a nossa alma. E a gente vai achar também no Evangelho um textinho que fala assim: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Então, nós sabemos que a família a qual nós pertencemos é a família que nós precisamos, é a família que é a família certa para nós. Nessa história de, eu nasci em família errada, não é assim, não existe isso, nós estamos na família certa.
E quando a gente fala, né, que muitas vezes esses espíritos são afastados por antipatias, muitas vezes não são coisas graves, não são situações catastróficas, mas são pendências que a gente vai construindo dia a dia. É a cara feia, muitas vezes, né? É a falta de gentileza, é a falta de cuidado com o outro, né? É não entender o outro enquanto espírito. E essas divergências, esses desconfortos vão construindo pendências que, se nós não cuidarmos delas, elas vão se alimentando nela própria e vai ficando uma barreira com aquele ser. Então, a importância de a gente olhar para essas pendências no nosso dia a dia e poder, como se fosse ticar, né, a pendência, resolver os desentendimentos, as colocações muitas vezes infelizes, né, o jeito de cada um ser, nem sempre tão delicado. Se a gente não for ticando isso, isso vai se avolumando e vai ficando nessas antipatias, que de alguma maneira a gente vai ter que dar conta disso. Isso não tem jeito. A família é o lugar onde isso acontece, é o lugar onde essas pendências vão se resolvendo. E é importante cuidarmos disso, porque aquele parente que muitas vezes a gente nem gosta muito, né? E às vezes a gente até faz aquelas simpatias culturais para o parente ir embora, né? Põe sal atrás da porta, vassoura, alguma coisa assim. É esse parente que vai conviver conosco numa próxima encarnação, porque de alguma maneira a gente vai ter que aprender a amar esse parente, né? No mínimo respeitar. Então, não adianta. E quem tem filhos, né? Muitos de nós temos filhos, nós sabemos que o filho a gente ama incondicionalmente, a gente vai aprendendo a amar o filho. Então, muitas vezes esses parentes, eles vão renascer de alguma maneira, talvez até como nossos filhos, para a gente poder aprender a amar, né? E dizem os avós, né, que quando o filho não dá muito conta da gente aprender a amar, vem os netos, né? Que aí é um amor diferente, é um amor desprovido de preocupações. Então, essas antipatias, a gente tem que olhar para elas, tem que cuidar disso. A família que temos, né? A família que temos. Aí, peraí, eu não sei como que eu volto agora. Peraí. Não, tá certo. A família que temos, olha só, né? Essa é a família, na verdade, que a gente queria ter. Todo mundo feliz, né? Contente, ninguém com fisionomia de cara emburrada, até o cachorrinho tá feliz. Essa família que, na verdade, a gente gostaria de ter. Mas aquela que nós temos é o cenário perfeito para a gente aprender, né? A aprender a amar, respeitar as pessoas como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Porque muitas vezes as frustrações no contexto familiar, os desentendimentos são criados nas expectativas que nós colocamos nas pessoas, né? Nas atitudes, nos comportamentos. E aí a gente se frustra, porque elas não são aquilo que a gente queria que elas fossem. Elas são do jeito que elas são. Na verdade, cada um é o melhor de si. Na família também que temos, nós desenvolvemos a afetividade, que uma criança, né, um indivíduo, um espírito criado sem desenvolver o afeto, ele vai se tornar num indivíduo inseguro, num indivíduo dificuldade de se relacionar. Não é uma regra, mas é muito provável. E, na verdade, a família, né, é o caminho da evolução espiritual, que os espíritos encarnados, no mesmo contexto familiar, podem escolher.
Então, é importante nós entendermos que, dentro desse contexto familiar, dentro da dinâmica familiar que nós temos, nós podemos escolher algo positivo, algo construtivo. Por mais difícil que seja, eu posso escolher, porque se eu não escolho, eu vou no bonde andando. Não é assim que a gente fala? Pega o bonde andando e vai embora, sem ter a consciência das nossas escolhas dentro dessas situações, que muitas vezes acontecem, que são os desentendimentos, que são as caras feias, né? Muitas vezes o estresse do dia a dia, o estresse de conta para pagar, o estresse de coisas a fazer, das atividades, dos desempregos, muitas vezes, e a gente vai lidando sem ter a consciência das nossas escolhas para aquelas situações. A gente tem em mente a família idealizada, olha só que legal, né? Tá lá no piquenique, parece, né? Tem uma caixa de, sei lá, uma geladeirinha, tem as crianças brincando, parece o pai, até o cachorrinho tá feliz, né? A mãe provavelmente deve estar lá cuidando das coisas, né? Tá lá no carro arrumando. E tem a família real, que é a nossa família, que são as discussões, os desentendimentos, os desconfortos que vão acontecendo no nosso dia a dia. Na verdade, a gente transita, né? Tem momentos muito prazerosos, alimentadores, e tem momentos totalmente desafiadores, que nos desmoronam, que nos tiram do nosso eixo, e que nesse momento a gente tem que ter a sabedoria, né? Até pedir ajuda para a espiritualidade para que a gente aja da melhor maneira possível. É a nossa realidade. E uma coisa importante nesse nosso olhar bem pequenininho, né? Nessa nossa conversa bem resumidinha desse nosso contexto, existem muitos desafios que nós lidamos no dia a dia. E aqui tem alguns deles, que é saber falar, saber ouvir, respeitar o outro como espírito, enxergar as pessoas como são, não como gostaríamos que elas fossem. Saber falar é um desafio que acompanha o ser humano em todos os seus papéis, no trabalho, na família, com os amigos. Muitas vezes nós não damos conta das nossas emoções que determinada situação nos trouxe, e nós vamos falar de uma maneira não assertiva, de uma maneira até comprometedora. Eu posso falar aquilo que eu não estou contente ou aquilo que está me incomodando, mas eu falo de mim, eu não falo do outro. Eu me sinto incomodada quando tal situação acontece. É diferente de eu falar, nossa, você fez isso, você fez aquilo, olha o que está acontecendo. Então, quando eu olho para mim e vejo o que aquela situação ou aquela fala me causa, eu consigo ser mais assertiva. Eu falo de mim, eu não falo do outro, eu não ataco. Então, a conversa tem maior possibilidade de fluir, de não ficar ataque contra ataque. Saber ouvir hoje em dia, nossa, é uma coisa assim muito preocupante, inclusive, porque as pessoas estão falando com as outras, com o celular na mão, né? Eu estou aqui, estou falando assim, pode falar, eu só estou acabando uma mensagem. Mas onde está? Onde eu estou? Eu estou olhando para o outro, eu estou ouvindo com o quê? Com o ouvido, com o olhar, com o coração? Como eu estou ouvindo? E hoje, cada vez mais a gente vê preocupações de famílias sentado na mesa, ouvindo o celular, né? Amigos vão sair para os bares, hoje nem sai tanto, né, por conta da pandemia, mas os amigos se encontram e ficam presos aonde? Né? No WhatsApp, no celular. Então, como que nós estamos ouvindo aquele que nos é caro, aquele ser que está dividindo com a gente, né, um contexto muito particular do processo evolutivo? Então, é uma coisa assim que preocupa e é para a gente cuidar, porque isso é importante.
Isso é importante no desenvolvimento humano, no desenvolvimento da família e na construção de um mundo diferente, né? De um mundo melhor, vamos dizer assim. Respeitar o outro como um espírito. Assim, é tão engraçado, né? Quando a gente começa a olhar o outro como um espírito e não como meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe, minha mulher, minha isso, meu aquilo. Como é diferente, como muda. Eu consegui olhar para aquele ser que está dividindo essa encarnação comigo, dividindo às vezes o mesmo teto. Ele é um espírito que tem uma história de vida, que tem um monte, que tem uma bagagem, né? Um monte de situações de medo, de enganos, de acertos. Ele é um espírito, ele é completo, né? Assim como a gente é. Então, quando eu olho a grandeza do ser que está comigo, eu consigo ter um respeito maior, inclusive para as divergências, porque às vezes nem tem certo nem errado, é o ponto de vista que está sendo discutido, né? E assim, sabe aquela história, você quer ser feliz ou você quer ser razão? Muitas vezes nós ficamos presos a ter razão, e às vezes nem é grave o que o outro acha. Então, o outro é um espírito, ele está comigo nessa encarnação num determinado papel, mas não significa que ele é posse, não, ele é um companheiro de jornada. Enxergar as pessoas como são, não como gostaríamos que elas fossem, isso sim é de uma importância muito grande, que aí entra naquilo que eu já comentei, né, das expectativas que nós criamos em relação aos outros e nos frustramos, e isso nos traz um mau humor, nos traz muitas vezes um emburramento, né, pessoas ficam emburradas, né, porque aquilo não aconteceu do jeito que ela gostaria, não aconteceu como ela esperava, e até porque ela é diferente da gente, né? Não significa que ela é errada, ou que eu sou certa, ou vice-versa, mas diferente. E hoje, nesse mundo onde fala-se tanto de inclusão, de lidar com as diferenças, como é que a gente está fazendo isso lá na nossa casa, lá no nosso lar, com aquelas pessoas que estão ali no dia a dia. Então, são desafios que nós temos que cuidar. É importante, nessa fala, nesse contexto, o autoconhecimento, porque a gente se fala muito, né, de autoconhecimento, é uma coisa assim, tão falada, tão divulgada, mas o que é isso? O que é autoconhecimento? Né? Na verdade, resumidamente, temos a consciência das emoções, dos sentimentos que habitam aqui dentro de nós, que é aquilo que compõe a nossa estrutura, né, emocional, principalmente no momento que elas estão acontecendo. Se eu estou com raiva, eu tenho que ter consciência disso. Não tem problema sentir raiva é humano. O que eu faço com a raiva que é a grande diferença, né? Que é o grande processo de evolução, de sabedoria. Eu tenho que dar conta que eu estou com raiva, porque se eu fizer alguma coisa na raiva, provavelmente não vai dar boa coisa, vai dar ruim, né? Se eu perceber, eu estou com raiva, então não vou conversar com aquela pessoa agora, porque eu vou me exaltar, eu posso ser mais assertiva, eu posso ser mais feliz quando eu for colocar aquilo que é necessário. Tudo que a gente sente é da natureza humana. A gente não sente só coisa boa, não. A gente sente amor, compaixão, caridade, várias coisas nobres. Mas a gente não sente só isso. A gente sente muita raiva, né? Às vezes de pessoas, de situações. E essa raiva, muitas vezes, ela vai mover as nossas atitudes. Então, quando eu tenho consciência daquilo que eu estou sentindo, fica mais fácil eu não fazer errado, não deixar a raiva dominar e ela sair correndo na frente das coisas. E depois eu tenho que pedir desculpa, né?
Pois eu tenho que ir lá e falar assim, nossa, eu estava nervosa, ou eu estava cansada, você me desculpe, né? E é uma necessidade muito grande que a gente tem, que o outro entenda que eu não estava bem naquele momento. Mas e quando é o oposto? Quando eu preciso entender o outro, que ele não estava bem. Como é que funciona isso? Não é? E o que a gente faz com aquilo que a gente sente pode ser um processo de aprendizado, pode ser algo muito construtivo, ou nem tanto, ou não, né? Construtivo, acho que aqui saiu uma coisa errada. Pode ser esse negócio não sentindo aqui, veio a mais. Pode ser construtivo ou não. É uma escolha que a gente tem que fazer. Isso é autoconhecimento. E assim, o que a gente pode levar também nessa pequena conversa, nesse pequeno olhar para a nossa família, é ser a nossa melhor versão a cada dia. Assim como o sol acontece todos os dias, independente de qualquer coisa, ele nasce, né? Ele dá a melhor versão dele. Mesmo que o tempo esteja nublado, ele está acima das nuvens. Ele traz a sua versão a cada dia. Quando a gente consegue olhar para a nossa família, nosso papel dentro da família, dando a nossa melhor versão, a gente pode contribuir para a criação ou o movimento de transição dessa terra que a gente tanto visa, né? Tanto quer. Então, sejamos a nossa melhor versão, mesmo às vezes não sendo. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu nem vou falar bom dia para o meu pai hoje, porque eu não sou falsa, não sou hipócrita, eu estou com muita raiva e não vou falar bom dia. E a gente pode olhar para isso de uma outra maneira. Não tem falsidade e hipocrisia, tem educação, né? Eu vou falar bom dia porque eu sou educada. Então, esses pequenos movimentos é a parte da nossa melhor versão. Quem somos diante das pessoas que estão convivendo conosco no dia a dia? Eu consigo dar a minha melhor versão? Então, talvez seja um convite que fica para essa noite. Qual a minha melhor versão dentro do meu contexto familiar? Certo? Então, fica essa nossa mensagem para a gente olhar um pouquinho para a nossa família de uma maneira mais ampliada. Certo? Agradeço a todos vocês, principalmente esses queridos que temos uma história juntos, e uma boa noite na nossa melhor versão.